Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um treinamento em relação à parte de precificação estratégica, envolvendo a parte de equilíbrio entre o volume de vendas e margem de lucro. E queria dar boa noite a vocês, entender de vocês qual a empresa de vocês, qual o segmento de vocês, até para eu ter um direcionamento, né, em relação e fazer algo mais voltado em específico, personalizado para vocês. Eu sei que aqui a gente já tem alguns contatos conhecidos, né? Eu já tenho o pessoal, já é meu cliente, o pessoal aqui da Casa Alto Lagoa, já tenho aqui o Jonathan Ferraz, da Franco Favorito, já tenho o Paulo Gil da KSS, a Renata também do grupo Casa Alto Lagoa, já tenho o Valmir também, Carreira Autos Peças, mas queria entender e mais, qual, pode citar aqui o nome da empresa de vocês, qual o segmento que vocês atuam, até para eu já ter esse entendimento também e ter esse direcionamento melhor com vocês. Podem colocar aqui no chat para eu ter esse direcionamento. Boa noite, Carla barra Açaí, açaiteria. Muito bom. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda. Carlos da Copartes Empilhadeiras. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Sabita, Vetnet, Vexnet, Telecom, provedor de internet. Boa noite, Sabita. Seja muito bem-vinda. Henrique Chaves, Escola de Educação Infantil. Boa noite, Henrique. Ana Raquel. Ana Motoforte, segmento de motopeças. Legal. Anne Caroline, Divina Terra, Produtos Naturais. Paloma também da Divina Terra. Muito bom, pessoal. Soraya também da Divina Terra. Calçados e Confecções, MB e Leandra. Marcos coloca a gente pedindo para entrar também. Então vamos lá, pessoal, vou começar. Né? Hoje a gente vai fazer um estudo direcionado em relação à parte de como José Augusto da Natural Arte, vestuário. Legal, seja bem-vindo, Zé. E hoje a gente vai fazer um estudo direcionado em como se diferenciar, aumentar o caixa da empresa de vocês, principalmente nesse ano de 2026, que a gente já tem que começar o ano, de fato, já se preparando, fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento financeiro para todas as empresas, né, para que assim a gente consiga ter um crescimento sustentável, né, e uma manutenção do caixa da empresa para a gente conseguir, no final do ano, conseguir ter, alcançar todos os objetivos já definidos no planejamento estratégico desse ano de 2026 e também conseguir ter mais caixa, lucro e capital de giro. Né? Então, é extremamente importante a gente ter como uma premissa básica que a precificação ela é ferramenta fundamental para isso. Né? E muito em relação a isso, a gente sabe que o grande dilema da precificação e a grande dificuldade da grande maioria das empresas é aquela pergunta-chave. Ou eu baixo os preços para atrair mais clientes, ou eu mantenho os preços altos para proteger minha margem de lucro. Né? A gente sabe que essa é uma incógnita muito grande para diversos empresários, né? Para diversas empresas, e isso a gente vai entender um pouco mais sobre qual que é o melhor para a nossa empresa. Que eu vou falar um pouquinho mais genérico, porque a gente tem empresas de serviços, tem empresa de comércio, tem indústria, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais genérico, mas também vou estar entrando ali um pouquinho em detalhes para cada um desses segmentos, né? E quando a gente fala de precificação, a gente tem que entender que precificação, ela não é somente cobrir custos, né? A precificação ela vai muito além disso. Ela envolve valor, ela envolve percepção de cliente, e a gente precisa ter de fato esse entendimento disso, porque isso vai ser uma alavanca poderosa para a gente ter mais crescimento e mais lucratividade dentro do nosso negócio. É porque não adianta eu trabalhar somente com preço ou trabalhar somente com o volume se eu não entrego para o meu cliente aquilo que ele quer, se eu não atendo todas as necessidades do meu cliente, porque esse cliente ele vem uma vez, mas ele não volta. A gente tem que também trabalhar muito forte ali o comercial para ter a manutenção desse cliente junto conosco, para que não seja somente uma vinda e não tenha esse retorno desse cliente. A gente tem que fidelizar esse cliente e assim
que as grandes empresas fazem. Então, a gente também vai entrar um pouquinho mais a fundo em algumas estratégias que as grandes empresas fazem. Obviamente, ela vai ter ali a sua diferenciação de segmento para segmento, mas eu tentei trazer um pouco mais abrangente de vários segmentos diferentes, várias empresas diferentes, para a gente trazer aqui, de fato, esse estudo de caso, né? E, em relação a isso, a gente tem que já ter essa visão e esse direcionamento de que a decisão do preço do nosso produto, ele vai impactar diretamente no posicionamento da marca, da empresa, na percepção de valor, tanto do produto, como também do cliente para a empresa, né? E, principalmente, qual que vai ser o nosso resultado financeiro de curto, médio e longo prazo. E agora a gente vem aqui para a parte de volume de vendas versus margem de lucro, né? Muitas das empresas sempre ficam nessa incógnita de ou parte para reduzir o preço de venda para conseguir aumentar no volume, ou aumentar o preço de venda para focar mais na margem de lucro, né, e assim ter essa manutenção. E aqui é importante a gente ter essa visão de qual estratégia vai funcionar melhor para cada tipo de empresa. Né? Vai ter empresa de pequeno que é mais para volume, vai ter empresa de pequeno que é mais para margem, e assim a gente tem que entender e ter essa noção técnica para levar adiante para a prática também. Né? Então, o que é que seria essa estratégia de volume, como é que ela prega, como é que a gente entende isso para as empresas. Né? Então, estratégia de volume, ela está muito ligada ao giro de produtos. Né? Então, é uma empresa que ela vai focar especificadamente na grande quantidade de produtos com uma margem de lucro bem menor. Né? Geralmente, ela funciona bem para distribuidoras, até mesmo para revendedoras. Então, é um volume direcionado em que a gente ganha escala, né, e a gente tem que ter, dentro da nossa empresa, uma eficiência de processos de todos os setores muito bem estabelecida. Né? Então, a parte de comercial tem que ter um processo muito bem estabelecido e rodar essa operação muito bem. A parte da produção tem que ter um processo muito bem estabelecido e também rodar bem. A parte do financeiro também, marketing também, então todos os setores eles têm que ter essa eficiência de processos e essa eficiência operacional, né? E o que é que para eu ter uma estratégia de volume eu preciso ter? Né? Eu preciso ter uma infraestrutura robusta, eu tenho que ter uma empresa com um porte muito bem definido, cheio de processos e estrutura para todos os setores. Eu tenho que ter uma logística eficiente, porque não adianta eu querer vender mais se eu não consigo entregar isso para o meu cliente. E eu tenho que ter também ali uma capacidade de gestão de grandes volumes de transações. Né? Então, é um movimento muito grande acontecendo dentro de uma empresa que ela decide ir para um porte de maior volume. Em relação à parte de margem, já é um pouquinho diferente. Né? Então, o foco é vender menos volume, né? Ter menos volume, para ter uma margem de lucro significativamente mais alta, né? A cada nova venda. Então, o lucro, ele vem da alta rentabilidade dessa movimentação, né? Não do volume de vendas. E para ter uma empresa com foco em margem, a gente precisa ter investimento em diferenciação, em brand, em criação de valor percebido pelo cliente. Porque se o meu cliente ele enxerga valor dentro do meu produto, eu consigo cobrar mais alto. Agora, se o meu cliente ele não enxerga um valor dentro do meu produto, ele acha ali como se fosse um exemplo, uma commodity, não consigo ter uma diferenciação muito grande do preço perante os meus concorrentes. Então, é sempre importante a gente identificar aonde que o produto da nossa empresa ele se encaixa mais, seja o produto propriamente dito ou para serviços também, tá? E qual que seria essas estratégias, né? Então, só recapitulando. Volume, o foco principal é em ganhar mercado e ter escala. Em relação à margem, qual que é o foco principal? Ter a lucratividade por unidade vendida. Então, eu vendo menos, mais lucro em relação à minha alta margem. O preço, em empresas que têm a estratégia de volume, ele vai ser bem mais baixo do que uma empresa convencional. Já na parte de margem, a gente vai ter uma precificação um pouco mais alta, mas isso só vai vir
se chegar para o meu cliente um valor percebido do meu produto. Em relação a público-alvo, né, se encaixa mais em mercados que são amplos e sensíveis a preço. Por isso que distribuidoras sempre vão focar especificadamente no volume. E para a parte de margem, sempre é um público mais nichado, focado em valor. Então, sempre quando vocês verem empresas que querem focar em margem, sempre é um público muito pequeno, só que é um público que paga mais. E o que é que seria o que esses exemplos, né? Empresas de volume, supermercado, Walmart, lá dos Estados Unidos, é um grande exemplo disso. É uma empresa que tem várias unidades ao redor dos Estados Unidos, né? Um modelo de supermercado, só que o preço é baixíssimo, né? Se ele for analisar ali a concorrência, ele ganha dos concorrentes. Só que a única diferença dele é que ele vai ganhar na escala, na logística e nessa capacidade de conseguir atingir grandes transações de movimentação. E em relação à parte de margem, né, a gente tem ali essas grandes grifes, marcas de luxo, como Apple, Rolex, que se diferenciam em relação à parte de margem. Agora, o momento certo para cada abordagem, né? Então, essa escolha, ela não vai ser diretamente da gente, ela vai ser diretamente do nosso cenário atual aqui, do cenário brasileiro e do local, né? Porque tem cidades em que é mais específico um nicho, focar em volume, outros é mais em margem. Né? Isso vai depender muito do mercado local interno de vocês. Estratégias de volume, quando que é de preferência para a gente conseguir adotar, né? Sempre quando o mercado é altamente competitivo e sensível ao preço, a gente tem que ir indo, regulando o nosso preço, a nossa precificação de acordo com o mercado. E quando a empresa, ela também possui vantagens de custo e eficiência operacional comprovadas. O que é que seria isso? Se eu tenho uma empresa, principalmente para as indústrias, que quanto maior eu faço a minha produção, menor vai ser o meu custo, nesses casos, compensa bastante eu focar no volume, porque eu vendo mais, diminuo o meu custo, consequentemente eu vou fazendo ali uma linha em que já já eu bato esse meu ponto X, em que eu consigo vender mais pelo meu menor custo. E assim a gente consegue atingir o máximo da eficiência operacional. E também, né, quando o objetivo é de fato atingir grande fatia de mercado. Por isso que vocês podem observar, sempre quando tem alguma empresa querendo ganhar mercado rapidamente, ela sempre vai focar ali no menor preço possível, só que, obviamente, ganhando volume e tendo ali um percentual mínimo de margem de lucratividade. Mas isso é uma estratégia que a empresa ela tem que ter e ela tem tudo isso dentro da ponta do lápis. Né? Um outro ponto também em relação ao volume, né, quando há capacidade de produção ociosa ou serviço que pode ser aproveitado. Né? Então, nessas situações, é de suma importância fazer essa avaliação para saber qual é a estratégia, se vai manter mesmo na precificação atual ou se vai fazer uma redução dessa precificação para focar no volume. E, por fim, em relação à parte de volume, né, quando tem uma economia de escala que pode gerar vantagens competitivas e sustentáveis, isso para dentro do negócio. Em relação à parte de margem, é de suma importância adotar quando o produto ou serviço tiver um diferencial claro perante a concorrência e percebido pelo cliente. Porque de nada adianta ter um produto ou um serviço que tem um diferencial para a concorrência, mas não tem para o cliente. De nada vai valer se o meu cliente não perceber isso, porque ele não vai pagar mais caro por conta disso. E, principalmente também, quando a marca é forte associada à qualidade, exclusividade ou status. Geralmente, empresas que conseguem ter altas margens de lucro, elas sempre levam esses três como premissas básicas. Qualidade, exclusividade e o status que o cliente tem quando ele está usando essa marca. Né? Então, ali já envolve mais essa parte de brand mesmo. E também, quando o público-alvo, ele valoriza mais os benefícios do que o preço em si. Né? Então, nem tudo vai ser exclusivamente sobre o preço, e sim sobre o que o público sente ou o que o público quer ter de volta dessa empresa quando está comprando esse produto, né? Que aí envolve muito mais essa parte de benefícios de fato.
E também, quando dentro da operação, da produção, ou da empresa mesmo, ela tem uma capacidade de produção limitada, ou o produto é exclusivo de mercado, né? E aí ela consegue ter uma precificação bem diferenciada em relação a isso. E, para finalizar aqui também, é onde a gente consegue ter também oportunidades para criar barreiras a entradas de concorrentes através dessa diferenciação, né? Então, quando a gente diferencia o nosso produto, a gente consegue uma alta margem de lucro em relação à nossa concorrência, a gente até cria barreiras também para essa entrada e possíveis novos concorrentes também. E aqui eu trouxe para vocês alguns dos modelos de precificação hoje existentes que as grandes empresas utilizam, né, e que a gente tem aqui de exemplo, né? Então, a precificação, ela nunca vai ser somente ali a formulazinha básica que muitos empresários utilizam, que é o custo que eu tenho, eu coloco um percentual em cima e assim eu obtenho o meu preço de venda, né? Muito pelo contrário, essa é uma fórmula que, como vocês já estão na consultoria, às vezes o consultor de vocês já deve ter abordado que não é muito eficaz, né? É uma estratégia de fazer uma precificação, mas não é eficaz. O ideal mesmo é fazer ali pela margem de contribuição, né? Mas, nesse caso aqui em específico, de modelos de precificação, qual é o primeiro que a gente tem? Precificação baseada em valor, né? Então, como eu já tenho falado, ela o valor percebido desse cliente e o quanto que ele está disposto a pagar pelo nosso produto, né? Então, ela vai muito sobre o que a empresa consegue levar para o cliente de atender às necessidades, às dores e as aspirações do que o público dessa empresa ela quer, né? Então, essa é uma estratégia utilizada principalmente para quem consegue capturar essa parcela de mercado e consegue cobrar mais caro por isso. Um exemplo, empresa Gucci, um grife de luxo, né, ali do setor de vestuário, de fato. Starbucks, uma cafeteria, né, mas no caso Starbucks não é uma cafeteria qualquer, é uma cafeteria que ela já é mundialmente conhecida e cobra mais por isso, por atender todas as necessidades e expectativas do público e também ter produtos exclusivos do Starbucks. Rolex também é uma marca muito famosa de relógios e é completamente exclusiva, né? Então, com isso, ela consegue ter altas margens de lucro e o produto, quando ele vai, e o público, quando ele vai comprar o produto, ele não está analisando o preço desse produto, porque ele sabe que é caro, mas ele quer ter os benefícios que essa marca gera para ele. Então, o cara, quando ele vai comprar um relógio Rolex, que é mais de 50 mil reais, que é mais de 100 mil reais, ele vai comprar não pelo preço, ele vai comprar pelo benefício que é ter um Rolex. Mesma coisa quando uma mulher ela vai comprar uma bolsa da Gucci, uma, uma roupa da Gucci, ela está comprando pelo benefício que é ter esse produto e não pelo preço, porque ela sabe que é caro, mas ela está comprando pelo benefício. Uma outra estratégia e as grandes maiorias das empresas, principalmente de tecnologia, fazem. Estratégia de skimming. O que seria isso? É uma desnatação, né? Então, geralmente utilizado para empresas de tecnologia, de informática. Elas lançam um produto a um preço mais alto para os consumidores pioneiros, para eles pagarem mais caro de fato, porque eles estão dispostos a pagar, né? Eles sabem que isso já é uma rotina, principalmente se tratando de empresas com lançamento anual, lançamento a cada 2 anos, 3 anos, né? São vários meses de investimento em P&D, que seria pesquisa e desenvolvimento, né? Então, para recuperar esse investimento de uma forma mais rápida, mais ágil também, elas sempre fazem essa estratégia de skin, lança um preço mais alto, como se fosse ali um pré-lançamento, até os primeiros 3 meses desse produto, e depois vai regredindo esse preço, né, para atingir também outros segmentos de mercado e outros públicos de mercado. E aqui um caso, 3 empresas que eu trouxe, a Intel, né, que é uma empresa de processadores para computadores, ela investe muito alto em pesquisa e desenvolvimento para fazer os seus produtos. Na hora de lançar esse novo produto de mercado, ela consegue já rapidamente capturar todo esse retorno do investimento e
a partir das próximas vendas, bater nesse ponto de equilíbrio dela, consegue gerar mais lucro, né? E é uma margem bem atrativa também. A Sony também é uma empresa que tem essa rotina de ter muita pesquisa e desenvolvimento na fabricação dos seus produtos, né, além de entrar em outros segmentos de mercado, e ter esse retorno em relação a isso também. A Apple também, como vocês já sabem, todo ano tem um lançamento de novo iPhone, só que a Apple não vive só de iPhone. A pessoa que compra um iPhone fica querendo comprar também um Apple Watch, um MacBook, e fica todo integrado dentro da marca. E ano a ano tem essa renovação, ele paga mais caro para trocar de iPhone, paga mais caro para trocar de computador, paga mais caro para trocar de relógio ano a ano, porque vem sempre nessa rotina de fazer esses lançamentos anuais. E tem também a parte aqui de penetração de mercado, que é mais voltado para empresas de volume. Né? Essas empresas de volume, elas geralmente fazem um preço bem baixo para justamente captar maior número de clientes, né? Inclusive, é algo que o Nubank fez recentemente, né? Uma empresa que já não tem tanto tempo assim de mercado, mas já é uma das que mais vale no mercado financeiro aqui no Brasil, e foi muito relacionado a isso, né? No caso do Nubank, ela não tem muito a venda de produtos, mas é uma empresa do mercado financeiro que tem os serviços financeiros, né? E hoje ela está cobrando para isso. Passou vários meses no prejuízo contábil e está agora conseguindo gerar lucro contábil para lá na frente gerar mais caixa também. A Amazon também foi uma que já se igualou ao Mercado Livre com essa estratégia de penetração de mercado, né? Então ela veio com uma política de taxa atrativa em relação a isso e conseguiu ganhar mercado muito rápido. Ambev também foi uma grande que já está há um bom tempo no mercado e que também trabalha ali com os preços baixos para conseguir ganhar mais mercado, mais número de clientes e conseguir ter essa estratégia muito bem eficaz, ganhando no volume, né? E para a gente finalizar sobre essa parte dos exemplos, a gente tem a parte da precificação dinâmica, em que os preços eles se ajustam em tempo real com os algoritmos, né? Então tem um investimento em tecnologia muito forte para empresas hoteleiras, companhias aéreas, e-commerce de modo em geral. O Mercado Livre faz muito isso também, né? Então isso vem muito de consideração de demanda, concorrência, horário, sazonalidade e outros fatores de mercado que influenciam diretamente no preço, né? A Uber faz muito bem isso, né? Então, quando está chegando ali o horário de pico, ela entra na dinâmica. O seu preço ele fica mais alto, né? A Gol também faz isso quando está chegando perto da data de uma viagem, o seu preço ele vai ficando mais alto também, né? A Booking também faz isso, está ligado a pacotes, a parte hoteleira, a parte de companhias aéreas também, né? Também faz muito isso, e isso está muito ligado à parte de precificação dinâmica, né? Então, em relação a essas empresas, o que é que elas mais fazem além disso? Elas criam um valor real para o produto delas, não é à toa que elas hoje são uma das gigantes no mercado nacional e internacional também, né? Então, o que é que uma empresa ela precisa fazer para começar a criar valor real e começar a, lá na frente, focar a ter mais marca, focar a ter mais margem dentro do seu produto, né? Primeiro ponto, ela precisa ter inovação e exclusividade, né? Então, o que é que precisa ser feito em relação a isso? Desenvolver características que os concorrentes de vocês não podem copiar facilmente, né? Um exemplo é a própria Apple. Samsung tenta muito copiar a Apple, é um produto semelhante, só que não é igual, né? E aí, a Apple ela tem a sua diferenciação, não é à toa que ela é a líder de mercado hoje. Por mais que a Samsung ela tenha crescido bastante, a Xiaomi tenha entrado no mercado também tenha crescido bastante, mas hoje a Apple ela é líder de mercado muito por conta de sua inovação e exclusividade. Todo ano ela está lançando um produto novo, por mais que no seu design não tenha uma diferenciação assim muito grande, mas tecnologicamente tem uma diferenciação muito grande ano a ano, né? Ela tem se desenvolvido cada vez mais, né? A parte de experiência do cliente também é um fator primordial, né? Então, é extremamente importante oferecer um atendimento excepcional,
um suporte pós-venda para esse cliente, né, e ter uma jornada de compra muito bem definida para esse cliente, é algo que, de fato, é uma diferenciação de mercado. Não são todas as empresas que investem nisso, mas as empresas que investem nisso, elas conseguem ter uma fidelização desse cliente, né? E os clientes, muitas vezes, eles pagam mais por essa experiência do que diretamente só pelo produto, né? Então, isso serve como uma diferenciação de mercado, uma construção de valor e uma construção de marca para o negócio de vocês. Um outro ponto em relação à construção de marca é ter um brand, uma marca forte que conecta os clientes com a empresa de vocês, né? Geralmente essa construção de marca, ela tem um envolvimento emocional junto com o cliente, né? Inclusive, não sei vocês, na empresa de vocês, mas eu já atendi cliente em que se a dona da empresa, ela fica uma semana fora, as vendas despencam, né? Então, é algo que, de fato, quando o dono ele está muito ligado à marca, pode ser um ponto forte, mas também pode ser um ponto negativo. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado também e ter esse discernimento para fortalecer o cliente junto com a marca e não com o dono. Porque senão, se o dono vai se afastando aos poucos, a tendência também, se o consumidor estiver ligado somente ao dono, é que as vendas despenquem e é algo que prejudica o negócio, principalmente analisando quando a gente vai mais a fundo verificar esse planejamento financeiro de fato e projeções futuras e crescimento da empresa. E empresas que conseguem ter essa fidelização do cliente, essa construção de marca, e o cliente ele tenha essa conexão com a empresa, fica mais suscetível de vocês conseguirem ter um preço premium para esses clientes, cobrando ali de 30% a 200% acima da concorrência, né? É o que as grandes marcas fazem, mas para isso elas têm todo um trabalho de marketing por trás da precificação delas, né? E em relação também a nicho de mercado, né? Tem muitas empresas que acabam que querem focar em vários mercados, querem focar em vários segmentos, mas tem muitas das vezes que a gente precisa escolher um e focar nele, que é o que mais vai dar resultado, e colocar todas as energias nele para trazer, de fato, esses retornos expressivos, né? E quando a gente foca em um, faz toda essa parte de jornada, inovação do produto, exclusividade do produto, experiência do cliente, construção de marca, e está em um nicho de mercado específico, a empresa, ela, consequentemente, ela tem um diferencial concreto com os seus concorrentes, e assim elas conseguem cobrar ainda mais por conta disso. E agora, saindo mais da teoria, vamos para a parte de que é o mais importante. Agora para a parte dos números, né? Então, primeiro ponto, quando se for analisar, quando se for fazer alguma ação em relação à parte de precificação de vocês, é de suma importância que vocês sempre analisem os dados, sempre analisem os números, para que assim vocês consigam tomar uma decisão concreta, né? E aqui já vai um insight muito importante para vocês. Sempre ou na grande maioria das vezes, quando houver uma redução de 5% no preço, na grande maioria das vezes, para atingir o mesmo lucro, é preciso ter um aumento de 15% a 35% no volume de vendas. Então, mexer no preço está diretamente ligado ao quanto que eu preciso vender, ou a mais ou a menos. Se eu abaixo o meu preço, obrigatoriamente eu preciso vender a mais para atingir o mesmo lucro, porque eu estou reduzindo a minha margem. Se eu aumento o meu preço, vai depender muito do meu cenário. Eu posso conseguir diminuir a minha quantidade vendida e atingir o mesmo lucro, ou eu posso perder muito a minha quantidade vendida, baixar muito o meu volume de vendas e não conseguir atingir o mesmo lucro, né? Então vai ter sempre uma incógnita dentro do mercado, mas é algo que quando a gente está bem projetado de números, a gente consegue pensar e ter uma visão mais racional em relação à tomada de decisão, isso já facilita bastante, né? E, por outro lado, né, um aumento de 5% no preço pode compensar até uma queda de 10% no volume
de vendas, né? Então, é algo que, se a gente aumenta o preço, a gente pode vender menos, né? Se a gente reduz o preço, a gente obrigatoriamente tem que vender mais para atingir o mesmo valor de lucro que a gente quer, né? E em relação à parte aqui de simulação, né? Vamos analisar aqui um cenário base em que a gente tem um preço de venda de R$ 100, um custo de 60 e uma margem de 40%. O que é que seria essa minha margem? É o quanto que sobra tirando do meu custo. É o que vai sobrar da empresa para pagar todas as despesas operacionais dela, todos os investimentos e todos os endividamentos dessa empresa, né? Então, se eu compro um produto por 60 e eu vendo ele a 100, consequentemente a minha margem ela vai ser de R$ 40. 100 menos 60 vai ser 40, resumindo, 40%. Né? Vamos dar um exemplo em que a gente tem um volume de 1.000 unidades e um lucro bruto, né, que seria 40 vezes os 1.000, de 40 mil reais nessa simulação. Se a gente reduzir esse preço de 100 para 90, a nossa margem ela já vai regredir, que é diretamente proporcional à nossa margem com ou o nosso preço ou o nosso custo, né? Se a gente reduzir para 90, nossa margem vai para R$ 30, que isso dá 33%. Basicamente, só dividir os 30 pelos mesmos R$ 90, que é o que a gente está vendendo nessa simulação. Então, isso traz para a gente, para atingir os mesmos 40 mil, 1.333 unidades para vender e atingir os mesmos 40 mil, enquanto antes estava 1.000, né? Um ajuste de R$ 10 no preço traz para a gente uma necessidade de vender 33% a mais, 333 unidades a mais, né? Já por um outro cenário, analisando ali um aumento de preço, né, nesse mesmo cenário em que a gente tem um preço de 100, um custo de 60 e uma margem de 40, se a gente aumenta o preço em R$ 10, mantendo o custo de fato a 60, nossa margem ela vai aumentar. Nossa margem ela vai para R$ 50, que isso dá 45% de margem de contribuição. Então, em um volume que para eu ter 40 mil de lucro eu precisava vender 1.000 unidades, agora eu preciso vender 800 unidades, né? 20% a menos de necessidade de vendas para atingir 40 mil de lucro bruto. Então, isso traz para a gente uma visão do que uma redução de preço traz, do que um aumento de preço traz, principalmente analisando também o volume de vendas, né? Se eu reduzo o meu preço, eu preciso vender a mais. Se eu aumento o meu preço, eu tenho a possibilidade de vender a menos. Obviamente, o intuito é vender o mesmo tanto, consequentemente, a lucratividade ela aumenta. Mas há mercados em que a gente já está tão preso pela concorrência que a gente não consegue aumentar tanto o preço, em que a gente vai perder clientes, né? E aqui vai alguns insights também, que é extremamente importante para você também, que é em relação, né? Um volume adicional necessário para compensar uma redução de 10%, assumindo margem de 40%, seria 33%, né? Nesse cenário, nessa simulação que a gente está fazendo, e o máximo de redução tolerável de volume para aumentar um preço em 10% seria uma redução de 8% no volume de vendas. O que seria isso? Aumentei meu preço em 10%, o máximo tolerável que minha empresa vai estar saudável seria 8%, né? Porque a partir desse ponto eu perderia meu lucro total. E também, né, segundo o McKinsey, que também é uma empresa de consultoria já externa em uma multinacional também, uma das Big Four, né, a cada 1% de melhoria no preço de venda, o lucro operacional ele pode ser melhorado de 8 a 11%, né? E de acordo com tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, chega assim, aquela famosa pergunta: Mário, então qual que seria o melhor cenário? A minha resposta sempre vai ser a simples: depende. Depende muito da estratégia que você quer adotar, da estratégia que a sua empresa necessita e da estratégia que os seus números mostram.
né? Então, é de extrema importância analisar como é que está a sua DRE gerencial, a regime de caixa e a regime de competência também, para saber se o problema está no preço, se o problema está no excesso de compras, se o problema está de fato nessa margem ou se o problema está de fato no volume de vendas, né? E um cenário que vai facilitar para a gente estar analisando isso também, que já fica aqui um ponto de recomendação para vocês, que eu vou deixar tanto esse material em slides para vocês estarem analisando. Vou apresentar também aqui uma ferramenta que eu estou desenvolvendo, que vai facilitar bastante essa visão de vocês em relação aos números também. Né? O que é que seria essa ferramenta? Ela é um formato de site, então vocês conseguem acessar somente baixando, clicando nesse documento, né? Então ela vai trazer a visão de margem de contribuição, volume de vendas, lucro e ponto de equilíbrio, né? Então, é uma tabela que vocês conseguem usar com muita facilidade, né? Vocês têm aqui só que preencher a parte do custo unitário, a parte do preço de venda, do volume mensal. Esse aqui, nesse caso, pode ser do histórico de vocês ou pode ser do que vocês projetam vender para o próximo mês, para os próximos meses. É algo que vocês podem estar analisando, fazendo cenários, é algo de fato para vocês simularem e entrarem mais a fundo aqui dentro desses números. Tá? E também é importante ter esse destaque do custo fixo mensal. Né? Então, vamos dar um exemplo em que a gente tem uma empresa que tenha o custo unitário de 60, o preço de 100, volume mensal de 10 mil unidades, vou colocar aqui um zero a mais para ter 10 mil, e um custo fixo mensal de 500 mil unidades. 500 mil mensal de custo fixo. Né? Então, essa ferramenta ela vai trazer para a gente como é que está a situação atual, se eu vender somente esse produto. Lembrando que ela é exclusiva somente para um produto apenas. Não dá para. A gente sabe que a grande maioria das empresas tem uma grande variedade de SKUs, mas não dá para a gente analisar vários, que vai ser somente de um em específico, e é algo que vocês podem estar fazendo uma simulação que, eu quero que esse produto pague somente esse custo fixo. Né? Então, dá para diminuir esse custo fixo colocando esse volume mensal, e é uma ferramenta que é bem bacana porque vai trazer para a gente a margem unitária desse produto, tanto em valor como também em percentual, a receita total estimada, né? Isso vai depender muito, obviamente, do volume de vendas, mas já dá para ter pelo menos uma previsão. O lucro bruto gerado, que seria o meu preço de venda vezes o meu volume, e também o meu custo, né, total. Então, nesse caso aqui, teria um faturamento de 1 milhão e um custo desses produtos de 600 mil para trazer 400 mil de lucro bruto. Né? Vai trazer também o lucro líquido, que já seria tirando do custo fixo mensal. Né? Então, nesse caso aqui, a empresa está operando no prejuízo, menos 10% de prejuízo, já dá para ver aqui nesse percentual embaixo. E qual seria esse meu ponto de equilíbrio? Né? Então, ela traz para a gente também qual que é o mínimo que eu preciso vender em quantidades para atingir o meu 0 a 0. Né? Então, vamos dar um exemplo. Aqui, para eu atingir o meu 0 a 0, eu preciso ter 12.500 unidades. Então, se eu colocar 12.500, o lucro líquido que estava menos 100 mil já passa a ser zero. Porque justamente igualou toda a receita com todos os custos fixos e variáveis. Então, com isso, a gente tem uma visão do mínimo que a gente precisa vender para começar a ter lucro. Né? Então, nesse caso, se eu vendo 12.501, eu começo a gerar lucro, porque o meu custo fixo ele não vai alterar mais e eu vou ter uma geração de caixa a partir dessa unidade em que eu vendo a mais do meu ponto de equilíbrio. Né? Um outro ponto que vai ser importante também é que ele já traz a margem de segurança. O que seria essa margem de segurança? É o quanto por cento eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Né? Então, isso traz para a gente uma segurança a mais também para se estar analisando. Né? Então, nesse caso, vamos dar um exemplo dessa empresa que queira colocar o seu preço de venda
a 110, né? Ela está subindo o seu preço de venda de 100 para 110 reais, está começando a ter um aumento na margem de contribuição, está tendo mais lucratividade, consequentemente, ela aumenta o seu lucro líquido, né? E como ela está aumentando a margem, ela tem um ponto de equilíbrio menor, porque ela precisa se esforçar menos para vender, né? Já que ela está tendo mais lucro. E uma margem de segurança bem acima desse ponto de equilíbrio, 20% acima do ponto de equilíbrio, né? Então, é uma ferramenta que eu vou estar disponibilizando para vocês fazerem várias simulações, né? E é de extrema importância que vocês utilizem. E lembrando, o custo unitário, ele tem que estar contabilizando o seu custo do produto, o imposto em cima disso, né? A embalagem e também a taxa da maquineta, né? Que aí a gente vai ter a visão do custo total desse produto. Porque se a gente analisa somente que o custo é 60, mas na real o custo da empresa é 70, a gente opera no ponto de equilíbrio achando que está tendo, vamos colocar aqui 60, achando que está tendo 125 mil de lucro líquido, né? Então, é um pequeno ajuste que é necessário fazer toda essa validação e essa verificação em relação a isso, que, de fato, é de extrema importância, né? Então, trabalhar com os dados concretos, sabendo que o meu custo não é só o meu preço de compra. Eu tenho o imposto, eu tenho a embalagem, eu tenho a taxa da maquineta, e assim, a tua precificação e a tua simulação ela vai estar o mais próximo da realidade possível. E aqui vai ter um outro ponto também, que já favorece bastante aqui nessa parte de simulação, né? Deixa eu só carregar, que é justamente a margem que você pode estar ajustando, né? Que aqui já vai ajustar diretamente do preço de venda. Então, se você quiser ter uma margem de 35%, ele já vai te dar um lucro líquido negativo. Agora, se quer ter uma margem de 47%, já vai te dar um lucro líquido positivo, né? Já vai te dar uma simulação também de como é que vai ficar o teu lucro se aumentar o preço em 10%, se aumentar o preço em 5%, se reduzir o preço em 10%, se reduzir o preço em 5%, se aumentar o volume de vendas em 25% e se aumentar o volume de vendas em 50%. Então, aqui ele já vai te dar a posição de lucro líquido, já colocando uma projeção em cima disso, sabendo que o preço de venda é esse, o custo é esse, o volume de vendas é esse, o custo fixo mensal é esse. Ele já vai te dar a simulação direta em relação a isso, né? Então, é uma ferramenta bem bacana que ela te traz várias vertentes de análise, até para saber também o que te direcionar. Além disso, é uma ferramenta que vai te trazer também uma análise gráfica comparando margem, volume e lucro, né? Então, nessa linha aqui, na vertical, a gente está levando em consideração a receita. Nessa linha horizontal, a gente está levando em consideração o volume de vendas. E bem nesse pontinho seria aqui o lucro. Vamos clicar nesse pontinho. Seria aqui, um lucro de 298.150, né? Com 10 mil unidades vendidas, teria um lucro de 32.100. Com 8.800 unidades vendidas, teria um prejuízo de 34.412,50, com uma margem de 47, que ele vai assumir a mesma margem, a diferença vai ser somente de fato do volume de vendas. Então ele te mostra o ponto exato em que com o volume de vendas vai ter prejuízo e o volume de vendas tu vai ter um lucro dentro dessa análise. E também um outro ponto que é de extrema importância, ele vai te mostrar nessas linhas gráficas aqui, em verde e em vermelho, em verde seria uma margem com 10% a mais, e a linha vermelha uma margem com 10% inferior, né? Então ele vai te trazer vários cenários
vai bugar um pouquinho a cabeça para analisar, mas é de extrema importância que seja feito de fato, são cenários, e o ano de 2026 é algo de fato para colocar tudo na ponta do lápis, principalmente porque é o ano com mais feriados, é o ano em que vai ter provavelmente algumas paradas, né? Vai ter ali Copa do Mundo, vai ter ali também a parte das eleições que vai impactar também, principalmente na produtividade e também nessa época desses meses também. Então, é algo que, de fato, a gente precisa estar com tudo isso bem mapeado, bem analisado e fazer todas essas análises e projeções. Um outro ponto também de simulação a se fazer é em relação aqui ao ponto de equilíbrio. Ele vai te mostrar também como é que está essa linha do ponto de equilíbrio. Né? Então, aqui ele já vai te dizer ó, que exatamente, né, entre 8.800 e 10.000 unidades, você sai desse ponto de equilíbrio. Né? Aqui ele vai mostrar uma linha de todos os custos e a linha de todas as receitas. Né? A linha de todas as receitas seria essa em azul e a linha de todos os custos seria essa em vermelho. E já te informar também, né, que com todas essas variáveis lá em cima alocadas, você precisa vender 9.397 unidades para cobrir todos os custos fixos e variáveis, né? E informa também que está operando em 24,82% acima do ponto de equilíbrio. E a cada nova análise, a cada novo preço de venda, a cada abaixo do volume de vendas, aumento do volume de vendas, essa ferramenta ela vai se atualizando automaticamente. Todos os gráficos, todas as análises e tudo isso vai se alterando automaticamente. Né? Então, de fato, é uma ferramenta que fica para vocês para fazer simulações, né? Para fazer cenários, e é algo que traz uma facilidade que ela é bem didática de vocês conseguirem enxergar, né? Conseguirem enxergar os dados de vocês. Obviamente, ela é feita somente para um produto apenas, mas é de suma importância pegar ali pelo menos os principais produtos de vocês, os que mais vendem de preferência, e fazer uma simulação. Ah, se eu aumentar aqui 10 centavos no meu preço de venda, como é que fica a minha situação? Se eu aumentar R$ 10, R$ 5, R$ 2 no meu preço de venda, como é que fica a minha situação com esse meu volume de vendas atual, com esse meu custo? Se o custo aumentar, como é que fica? Se o meu volume de vendas diminuir, como é que fica a minha situação? Se o meu volume de vendas aumentar, como é que fica a minha situação? Se eu conseguir dar uma reduzida no meu custo fixo, quanto que eu consigo ainda abaixar esse meu preço de venda ou aumentar o meu preço de venda para ter mais lucratividade? Mas é algo que, de fato, é de extrema importância fazer todas essas análises, porque para esse ano de 2026, a gente precisa, de fato, fazer todos esses cenários. Agora, só voltando aqui para o chat para fazer algumas perguntas. O Rodrigo Santos perguntou, na verdade, não é Rodrigo Santos, é a Carla da Barra Açaí. Carla perguntou se é possível ter uma estratégia dentre os produtos, os que serão mais volumes e outros que serão mais margem. E sim, Carla, é possível sim, né? Tem muitas empresas que utilizam isso, só que aí vai muito de uma análise produto a produto, vai muito de uma análise de como é que está a concorrência, de como é que está o mercado, como é que é essa diferenciação desses produtos, principalmente também perante a concorrência. Né? Obviamente, a gente não pode se alienar somente o preço perante a concorrência, mas é algo que também dita o mercado. Né? Se dentro do meu produto eu não tenho uma diferenciação tão clara e concreta assim para o meu consumidor, eu não consigo ter uma diferenciação tão grande de preço. Mas, sim, é possível ter essas duas estratégias. Dentro do meu portfólio de produtos, eu ter alguns produtos que eu vou focar em volume e outros produtos que eu vou focar em margem. Mas lembrando, para focar em volume, tem que ter uma eficiência operacional muito bem alinhada e muito bem feita também, para não ter problema nessas entregas perante o cliente.
tá? E focando em margem também, que é o que vai dar essa sustentabilidade aí para o negócio, para ter mais lucratividade. E, para a gente finalizar, em relação à precificação como uma ferramenta estratégica, né? A precificação, ela é, de fato, um divisor de águas para todas as empresas, porque se a empresa ela precifica errado, ela prejudica o fluxo de caixa da empresa, ela prejudica toda a operação da empresa, né? E aí, basicamente, você entra no ciclo de ficar pagando para trabalhar. E é algo que muitas das empresas, elas, infelizmente, elas sofrem disso, né? Assim como também a precificação, ela é um divisor de águas para trazer mais lucratividade, para trazer mais volume para essa empresa, né? E assim ela conseguir ter ali o seu crescimento sustentável também. Mas voltando aqui para esses pontos, né, o primeiro ponto crucial é ter esse equilíbrio dinâmico. Né? Então, se dentro do portfólio de produtos de vocês, dentre todos os SKUs, vocês conseguem ter um equilíbrio dinâmico entre volume e margem, vocês conseguem ter ali um diferencial perante a concorrência de vocês, que muitas vezes não analisam esses números, não analisam esses dados, para conseguir ter mais lucratividade dentro do negócio de vocês. Né? E essa linha de margem e volume, ela deve ser constantemente analisada e reavaliada conforme o mercado evolui. Porque há momentos de tendência de um mercado forte, há momentos de tendências em um mercado fraco. Então, em relação a isso, é preciso tomar decisões para cada um dessas tendências. Quando a gente fala de tendências, obviamente é algo que a gente está prevendo. E é extremamente importante o empresário estar ligado a toda e qualquer ocorrência que pode ter dentro do mercado dele. Né? Um novo concorrente entrando, um concorrente que está chegando com um preço bem inferior ao de vocês, um concorrente que está chegando com um preço bem superior ao de vocês, né? Um concorrente que está chegando com um investimento gigantesco. Né? Então, é extremamente importante fazer todas essas avaliações conforme o mercado evolui, conforme vai passando os meses. De preferência, eu sempre recomendo fazer uma avaliação da precificação completa de 3 em 3 meses, né? Então é algo que de fato é de extrema importância fazer essas avaliações, né? E um outro ponto também, a escolha dessa estratégia, ela depende exclusivamente de 3 coisas principais: produto, mercado e concorrência. Né? De nada vai valer fazer uma precificação se para o meu eu não tenho produto, ou eu não tenho mercado, ou eu não tenho concorrência. Né? Então, é de extrema importância fazer toda essa análise com produto, mercado e concorrência alinhado aos objetivos da empresa de curto, médio e longo prazo. Tá? O outro ponto também, né, é buscar sempre se diferenciar perante a concorrência, buscar sempre ter essa diferenciação e exclusividade dos produtos e serviços das empresas de vocês para começar a crescer de forma sustentável e gradualmente aumentando essa margem de lucro de vocês com alguns produtos que há possibilidade para isso. E uma outra questão também, decisão baseada em dados. Né? De nada adianta a gente tomar decisão com intuição, decisão sobre pressão de concorrência, que acontece muitas das vezes, mas é de extrema importância fazer todas essas decisões usando dados, métricas e simulações para tomar essas decisões de forma mais correta, mais segura e que traga de fato retorno para vocês. Né? E uma mensagem final aqui para vocês, né? Não existe uma fórmula mágica para a precificação. Né? É uma estratégia que ela sempre vai depender do alinhamento do preço de vocês ao valor que vocês entregam. Né? Então, essa linha ela vai trazer sustentabilidade financeira e crescimento a longo prazo. Né? E um lembrete, preço é valor, e valor é percepção. Né? Então, essa percepção, se ela chega do consumidor de vocês, vocês conseguem ter um aumento de lucratividade em relação a isso. Começa a ter essa comunicação constante com o consumidor de vocês, esse diferencial de mercado, essa criação de conexão com o consumidor e essa criação de marca dentro da empresa de vocês, que lá na frente vocês conseguem começar a ter mais lucratividade dentro de um valor.
né, que aí entra mais a parte de valor de fato da marca, né? Então, um investimento que vocês deveriam fazer bastante e ter essa visão, obviamente não precisa ser milhares de reais, milhões de reais, mas é algo que, de fato, já ir começando a criar, que é o quê? Comunicar um valor real para o cliente de vocês, começar a fidelizar mais esse cliente de vocês, começar a buscar mais o sucesso do cliente de vocês, esse atendimento bem mais refinado para o cliente de vocês, e assim vocês conseguem fazer reajuste de preços e conseguem ter uma maior lucratividade para quem quer trabalhar com margem, tá? E assim os preços vão ser naturalmente aceitos pelo mercado. E o que é que fica aí de dica para esses próximos passos para vocês, né? Primeiro passo, analisar a estrutura de custos de vocês. Se vocês não têm uma visão de estrutura de custos variáveis e fixos, é extremamente importante estar analisando, né, de como é que está essa situação, se está saudável, se não está, o que é que precisa ajustar, o que é que precisa reduzir, o que é que precisa otimizar dentro da operação de vocês para trazer mais resultado e mais lucratividade, né? Pesquisar a percepção de valor dos clientes de vocês, né, uma pesquisa de fato de satisfação, uma pesquisa até mesmo de atendimento também, é algo que conta bastante para vocês entenderem mais do cliente de vocês, começarem a fazer os ajustes necessários, né. Um outro ponto ligado à concorrência, mapear a concorrência e o posicionamento que a concorrência toma, para saber se vocês estão indo em uma linha com a concorrência, né. Simular também diferentes cenários de precificação, que com essa ferramenta já vai ser um diferencial para vocês, já vai dar um norte muito bem para vocês em relação a indicadores, né? Então, margem de contribuição vocês já vão ter, ponto de equilíbrio vocês já vão ter, lucratividade também vocês já vão ter, né? E o principal ponto, teste pequenas mudanças antes de grandes ajustes, né? Primeiro, testa uma pequena realização, um pequeno ajuste, para depois ir para um grande ajuste, para saber se de fato essa estratégia tomada ela vai dar resultado ou não, né? E assim fazer essa aplicação, né, menor, mensurar essa aplicação e colher esse resultado, colhendo esse resultado, vai fazendo essa mudança gradual, para não fazer tão robusta assim, e ter ali qualquer problema que possa vir a ter. Tá? E aqui eu fico à disposição para vocês, para tirar quaisquer dúvidas que tiverem, né? Espero bastante que tenham gostado. Eu trouxe aqui mais um pouquinho nesse começo da parte teórica, para de fato trazer para vocês algo além somente da matemática, né, mas algo que de fato entra a questão de percepção de valor de cliente, questão de valor e em questão de marca como um todo, né, mas também trouxe aqui algo bem mais prático que vai facilitar também essas próximas análises de vocês com esse simulador de precificação.